Nós estamos em uma série de mensagens sobre fundamentos. Outra maneira de dizer assim, o que a CCP crê, o que a CCP pratica, o que cremos, o que nós fazemos. E é a terceira mensagem dessa série. Começamos no dia 25 de junho, depois no dia 9, e hoje aqui é o dia 16. Eu gostaria, antes do assunto de hoje, que nós dessemos assim uma repassada naquilo que já foi falado aqui entre nós. Nós vimos por 2 semanas, 2 domingos, né? Nós vimos o 25 e depois no dia 9, nós falamos sobre o fato de que quatro informações que Efésios 2, de 1 a 10, dá para nós, muito claras. 4 informações. Eu sei que vocês estão com a mente assim aguçada, vocês guardam tudo, não se esquecem nada. Haviam 4 pontos bem delineados. Quais foram os 4 pontos? O primeiro ponto foi o quê? Tá vendo só todo mundo lá? Bad news. Qual o segundo ponto? Good news. Essa é a melhor de todas. Mas Deus, mortos em nossas transgressões e pecados, mas Deus. Coisa tremenda. Ele intervém, ele muda a nossa história, muda o nosso destino. E o terceiro ponto qual foi? Tá certo, graça, né? Alguém falou graça aqui, não foi? Então, vamos lá. O terceiro ponto é o graça de Deus. Você vai ouvir muito sobre isso. Infelizmente, muitas das nossas igrejas, boas igrejas, muitos dos nossos pastores, bons pastores, vamos encontrar no céu. Mas, infelizmente, eles estão me ouvindo, eles estão errados na ideia de que tudo isso nós temos que fazer. Não, graça quer dizer favor imerecido. Deus fez por nós. Nosso papel é ir com Ele. Nosso papel é crer, receber e deixar que essa graça tenha um efeito sobre nós. Nós vamos estar falando muito sobre isso, né? Sobre a questão da graça sobre nós. E por último, nós vimos, alguém já mencionou, propósito. Você foi salvo. A graça de Deus o alcançou para um propósito. Me encanta ver que nós estamos envolvidos lá no Ceará. Me encanta saber que os adolescentes estão indo para o Sports Camp para ouvir do Senhor Jesus, crianças, tudo isso. Ou seja, nós temos um propósito único. Você foi criado, onde você está, onde você trabalha, o que você faz, sua família, sua vizinhança, tudo isso aí é plano de Deus. Para quê? Para que você seja o mensageiro, a mensageira, o embaixador, aquele que traz as más notícias, mas fala das boas notícias, apresenta a graça de Deus e também equipa que esses outros possam estar cumprindo o seu propósito. É assim que a palavra de Deus é viva em cada um de nós. Gostaria, então, já que nós entendemos esse aspecto, hoje fazer assim um repassado. Se você já é parte da igreja há muito tempo, provavelmente esses versos vão ficar conhecidos. Ainda há algumas cópias aqui, são muitas passagens que nós vamos ver hoje. Então, se você tiver o desejo, nós temos aqui anotações do sermão na minha direita e na minha esquerda. Mas o que nós queríamos que nós fizéssemos? Me acompanhe. Eu chamei essa parte passo a passo dos filhos de Deus. Essa jornada. Filhos de Deus. Que jornada? O primeiro delas é a salvação. Nós já ouvimos, a graça de Deus me alcançou. A pergunta que eu tenho para mim, para nós é: como é que eu tomo posse da graça de Deus? Qual é o mecanismo? Eu não tenho que agir, eu tenho que receber. Mas nesse receber, que passos precisam ser tomados em resposta ao presente, à oferta, à dádiva de Deus? Em Romanos 10, 9, nos fala assim: porque todo aquele que invocar em oração o nome do Senhor Jesus será salvo. Ele fala isso lá em Romanos, capítulo 10, e que depois eu acabei de ler para vocês o versículo 13, porque ele diz o seguinte, no versículo 9: se nós crermos no nosso coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, e confessarmos que Jesus é Senhor com meus lábios, nós seremos salvos. Esse é o processo. E ele conclui dizendo no versículo 13 que eu mencionei: porque a todo aquele que invocar, confessar em oração o nome do Senhor será salvo. Então esse é o processo de tomar posse. Normalmente, quando nós confessamos, nós precisamos de ter alguém para receber, para ouvir, para testemunhar a nossa confissão. Nós não estamos confessando a alguém, confessando a Deus. Normalmente, o mínimo é uma pessoa. Eu me lembro que quando a graça de Deus me alcançou, meus olhos foram abertos, eu tinha uma pessoa que eu estava confessando a Jesus como meu Salvador e uma pessoa assistindo. Às vezes é na igreja, com uma multidão de pessoas. Se atende um apelo, vem à frente.
estão ali, aquele andar seu até o altar e falando com Deus, você está confessando publicamente. Em casos, eu diria assim, esporádicos, inéditos, raros, às vezes nós estamos assim num momento terrível. Não quero ser dramático, mas às vezes o último momento da vida, não tem ninguém conosco. A ficha cai na última hora. Olha a graça de Deus. Então, naquele momento, o indivíduo diz, olha, Pai, tem misericórdia de mim. Então, naquele momento, não haverá uma testemunha, alguém presente, e que ele confessar, fica somente você e Deus. Mas, em geral, há alguém envolvido, porque isso nos ajuda a ficar firmes. Então, salvação é assim. Como é que eu tomo posse? Deus já fez toda a obra. Seu riquíssima misericórdia, seu grande amor por mim já fez tudo. O que é que eu faço? Creio no meu coração. Confesso com meus lábios. O Senhor garante. Todo aquele que confessar com os lábios, invocar o nome do Senhor, não é talvez, depende, nada disso, será salvo. Está garantido. Seus pecados estão perdoados, seu nome está no livro da vida. Mas há mais informações básicas, que eu diria o alicerce do que nós vamos falar hoje. O apóstolo Pedro nos ajuda a entender isso. Isso agora lá em Atos capítulo 2, 38. Pedro estava pregando, explicando o que tinha acontecido com o derramado do Espírito Santo. E naquele momento as pessoas ouvintes falaram, irmãos, o que a gente faz? Nós estamos tocados no coração. Queremos responder. O que nós fazemos? E o Pedro deixou aqui um caminho, né? E ele disse assim, arrependei-vos. Primeiro passo. O que é arrepender-se? Eu estou indo numa direção sem Deus. Agora que eu estou arrependido, o que eu faço? Eu mudo de direção com Deus. Não há maneira mais clara, mais simples. Uma mudança. Eu admito que eu estou no caminho errado e faço o retorno. E entrego a minha vida ao Senhor. Então, arrependei-vos. É um ato de fé e entrega de vida. Ele diz, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. A identificação pública daquilo que já aconteceu lá no íntimo. E aqui ele acrescenta algo que vai ser a base das próximas semanas. E recebereis o dom, entre aspas, o presente, a dádiva, de quê? Do Espírito Santo. Notaram? Vê a sequência. Quando nos arrependemos e entregamos nossa vida a Jesus em oração, não somente somos salvos, não somente nossos pecados são perdoados, mas recebemos a dádiva do Espírito Santo para habitar em nós. Num momento extraordinário. Eu me lembro que quando eu fiz aquela oração de entrega a Deus, eu estava esperando, né, que eu ia ver relâmpagos e trovões e eu ia sentir um monte de coisa. Não senti nada. Mas a palavra de Deus diz que naquele momento, o Senhor não só ouviu a minha oração, me invocar e confessar a Jesus, mas naquela hora o Espírito Santo veio habitar em mim. Eu não tinha ciência nenhuma física de que aquilo estava acontecendo, mas ele estava em mim. E para mostrar que é essa vinda do Espírito Santo para cada um de nós. Que é isso? Olha em Efésios 1,13, fala assim, nele, quando vocês ouviram e creram, de novo, né? Crer, ouvir, crer, orar, na palavra da verdade, arrependimento, mas crer, mas confessar com a boca, o evangelho que o salvou, vocês foram, ao versículo 13 dizendo, selados com o Espírito Santo. No Ministério Espanhol, eu estava perguntando o que era selados, e com a tradução tudo foi assim uma confusão abençoada, né? Até chegarmos ao ponto. Talvez para nós, selo hoje em dia, nem carta a gente manda mais, né? 90% ou 99% de tudo que nós fazemos é online, eletrônico, né? Mas não é o selo da carta. É que antigamente as coisas oficiais, os documentos oficiais, o que precisava acontecer? A pessoa vinha, derretia cera, ele tinha um anel, né, e colocava ali dizendo, eu testifico, isso é meu. E o Espírito Santo, quando é dado para nós, nós somos marcados, selados com o Espírito Santo. Quando o inimigo olha para você e vem querer mexer contigo, ele já sabe de uma coisa. Tem selo, esse pertence a Deus. Cuidado. Aí ele vai lá pedir permissão a Deus. Lembra da história de Jó? Ele vê, está ali em nós. Nós somos marcados. O Espírito Santo é o penhor. Ele é o selo. Se você já creu no coração, confessou com seus lábios, você não só foi perdoado, mas você foi selado. A Bíblia está dizendo, este é meu, esta
é minha. Aleluia, você não está perdendo uma grande oportunidade. Agora, ainda nessa ideia de que mais? Além de ter sido perdoado, além de ter sido selado, que mais que eu tenho como base que nós cremos? Olhem em Romanos 8, 9. Nós já lemos Romanos antes, mas agora eu quero ler outra vez em Romanos, capítulo 8, verso 10. Diz assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Que notícia que ele está dando? É que não mais. Quando nós falamos bastante sobre Efésios 2, sobre as bad news and good news e tudo mais, nós falamos que antes da graça de Deus, nós estávamos sem vontade própria. Estávamos mortos. Debaixo da influência do mundo, debaixo do controle do maligno. O que ele está dizendo? No momento que você é selado com o Espírito Santo, no momento que você confessou com a sua boca, creu no coração, selado com o Espírito Santo, a partir desse momento, você já não está mais no domínio da carne. Eu não posso dizer, eu não dei conta, não consegui. Agora nós estamos livres do poder da carne. Com a graça de Deus, eu vou poder desenvolver um pouquinho mais daqui a pouquinho, mas a ideia é o seguinte: quando eu recebo o Espírito Santo, meu nome está no livro da vida, sou filho de Deus, pecados perdoados, ninguém pode me arrancar das suas mãos. Infelizmente, a minha natureza antiga, a minha carne, continua presente. Os antigos impulsos, os antigos hábitos estão aí, e eles vão estar em conflito. Mas a palavra está me dizendo o seguinte, que como filho de Deus, eu já não estou debaixo do domínio, não estou debaixo da unha da minha natureza mais. Agora eu tenho uma escolha. Agora eu posso escolher. Para ficar mais claro ainda, olha só o que ele diz para nós. 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Tremendo. Daqui a pouco nós vamos dizer amém, dar a bênção e vocês vão embora. O Espírito Santo de Deus vai ficar aonde? Aonde? Eu acho que alguns estão... Ele vai com você. Se você for para o salão social, né? Falar de coisas boas que aconteceram aqui, das 10 crianças que você vai adotar, dessas coisas todas boas, o que vai acontecer? O Espírito Santo está com você dizendo assim, well done. Mas se você for para ali, começar a reclamar do fulano, do Beltrano, da Ciclano, onde é que o Espírito está? Com você. Está ouvindo tudinho. Ele não grava, porque ele não vai fazer isso, colocar num vídeo, né, para te lembrar. Ele não acusa, mas ele vai ficar triste. O Espírito Santo habita em você. Há um cântico que a gente canta que volta e meia e fala assim, eu sou tua casa, eu sou tua morada, sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Eu já mudei a versão para muda tudo de lugar. Não é verdade? Porque está tudo desarranjado aqui, prioridades, valores, propósitos, hábitos, uso do tempo, uso de recursos, tanta coisa. Senhor, muda tudo de lugar. Ele está dizendo, você não precisa mais seguir os seus impulsos. Você não está à mercê dos seus inclinações. Agora o Espírito Santo de Deus está. Então é sobre esse poder que eu queria falar hoje, que eu gostaria de trabalhar. E para isso, finalmente, chegamos ao texto que vai nos levar nas próximas 2 semanas. Abram suas Bíblias agora, eu queria que você abrisse e deixasse aberto. Em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo de número 16. Nós vamos apenas cobrir um pequeno aspecto, tá? Se você gosta de um título, olha só. A vida do crente, aquele que foi salvo, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. A vida do crente. Esse é o texto para nós. Abriram? Está lá e mantenham aberto, tá? Vamos lá. Versículo 16. Diz assim. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Acabei de falar, né, que a carne não tem mais domínio sobre nós. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne.
Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. A carne não quer que a gente faça o que a gente deseja. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Só para ficar bem claro, o apóstolo continua. As obras da carne, quando a carne está no controle, quais são? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem. As três primeiras são logo ligadas à questão sexual. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdias, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, seriam partidos, né? Grupo do fulano, grupo do beltrano, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como já antes os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, porque está cheio do Espírito Santo, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. O que aprendemos aqui? Eu creio que 3 verdades profundas. Primeiro, a necessidade de todo crente de viver uma vida diferenciada. Está certo esse português? Precisamos, não dá para você se dizer que você já creu no coração, confessou com seus lábios e a sua vida não mostra isso. Um viver diferenciado. Hoje só há tempo para falar sobre isso. A necessidade. Segundo, o cultivo. Como é que eu cultivo essa vida diferente? Ô Senhor, como é que eu faço isso? E por último, eu vou tocar um pouquinho no final, mas vamos desenvolver mais nas próximas semanas. A fonte, de onde vem o poder para viver desse jeito? Então, a necessidade de todo crente de ter uma vida diferenciada. Ouça, nós somos diferentes, nós vivemos diferentes não para sermos salvos. Nós vivemos diferenciados porque somos salvos. A palavra de Deus, Jesus falou, pelos frutos vos conhecereis. Então, a necessidade. Então, vamos lá, apenas esse ponto que nós vamos trabalhar no dia de hoje. Como já ouvimos na introdução, já criei no coração, confessei com meus lábios. Esse passo inicial garante a vida eterna. Então, essa palavra não tem a ver com vida eterna, porque é através do crer e confessar. Quero falar bastante, enfatizar isso muito. Agora, e a nossa transformação? O fato de eu ter crido no coração, confessado com meus lábios, automaticamente me transforma? Qual a resposta? Não, não tema, não. A transformação não é automática. Continua sendo a graça de Deus. Porém, agora que a graça de Deus é mostrada, expressa, me alcança, eu tenho a escolha, lembra que eu mencionei? Eu tenho a escolha de seguir a orientação do Espírito Santo em nossas vidas. Então, uma nova etapa. Não é o que eu faço. Essa palavra, essa pregação não tem a intenção de fazer você, eu tenho que trabalhar mais duro, eu tenho que ser mais fiel, não, nada disso. Essa palavra tem a intenção de dizer o seguinte: se você seguir a direção do Espírito Santo de Deus, aí a transformação acontece. Mas você vai ter a escolha de ouvi-lo ou não. Essa é uma nova fase. Ele envolve as nossas decisões, as nossas escolhas. Ele fala para nós o que nós vamos fazer e nós vamos ter que resolver se vamos responder ou não. Agora, o grande perigo, então, é que nós declaramos, às vezes, nossa vida ao Senhor Jesus, mas sem transformação nenhuma. Isso é um problema. Existe um grande perigo. Então, por onde que eu começo? Nesse processo da necessidade. Primeiro, reconheça que o seu interior está em guerra.
Entenda, no momento que você crê e confessa em Jesus Cristo, começa uma guerra declarada dentro de você. Todos nós. Infelizmente, a má notícia é que essa guerra não termina até Jesus voltar. Ou quando nós morremos. O que vier primeiro. Somente naquele momento é que essa luta interna termina. A natureza vai até o finalzinho tentar nos desviar do caminho do Senhor. Então reconheça. Versículo 16 falou bem claro. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vivam pelo Espírito. Eu sei que o GPS é uma coisa extraordinária, não é isso? E tem muitas maneiras. Você pode ser no Google Maps, você pode ser no Waze, você pode ser, you name it, né? Você pode escolher um monte de coisa. Eu não sei se você é assim. Algumas vezes que eu estou num lugar mais ou menos familiarizado, eu ponho o GPS, ele fala para eu fazer isso, fazer aquilo. O que é que eu faço? Eu sei. Eu conheço. Aí ele fala, e com maior paciência, né? Parece até o Espírito Santo. Ele fala, rerouting. Me dá de novo. Não, mas eu sei. Aí eu vou lá de novo, né? E o GPS está errado? Não tem nada de errado, né? Eles não são infalíveis, é apenas uma máquina. Mas sim, concorda comigo? Não é, a tendência nossa não é isso? A gente vem dirigindo no highway, aí parece lá, não é um GPS, mas parece uma placa dizendo assim, 55, que é o speed limit. Aí vem o Reinaldo dirigindo. O Reinaldo, esse pessoal não sabe, essa rua aqui é tranquilo, todo mundo está indo. A gente vai, eu estou pegando o Reinaldo todos os domingos, né? Aí você vai, 65, não é isso? E o João faz isso também, João? Arrependa-se, João. Então reconheça o seu interior está em guerra. Vivam pelo Espírito. Ele falou, entendendo ou não, siga. Siga. Por quê? Versículo 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. Para quê? Para que você não faça o que deve fazer. Então, primeira coisa, reconheça, está uma guerra. Isso está funcionando. Daqui a pouquinho vai estar ainda mais forte ainda, quando você sair daqui. Primeiro passo, reconheça que o seu interior tem. Segundo, sejam guiados, obedeçam ao Espírito Santo. E ele fala no versículo 18, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Que lei é essa, pastor? A lei é do desempenho. Nós estamos já programados, desde pequenininho, que se eu me comportar, eu vou ser galardoado. A gente faz isso. Eu falei na semana anterior, né, sobre a música do Natal. You better not cry, you better watch out, you better not cry. I'm telling you why. Não Satanás, né? O Santa Claus. O Santa Claus, Papai Noel está vindo para a cidade. Na criança, a gente já põe a ideia seguinte, se só vai ganhar presente se for um bom menino, se for uma boa menina, não é assim? E infelizmente a gente quer incentivar e faz isso. Então, a lei é isso. Que se você ficar direitinho diante de Deus, cumprir os seus mandamentos, for à igreja, contribuir, servir na VBS e tudo mais, você está garantido. Isso é lei. A gente faz tudo isso porque tem alegria de fazer. Então, você não está debaixo da lei, né? Então, cuidado com o desempenho. Terceiro, entenda. Se você está sendo guiado pelo Espírito, algo inevitável vai acontecer. Que inevitável é esse? É que você vai produzir fruto. Fruto. E ele fala no versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Pastor, o senhor falou fruto e leu aqui uma lista de 9. Que história é essa? Você não sabe contar mais? Se você está no grupo de células, você sabe o que eu quero falar, né? É que fruto é um singular. Lá no original e na nossa Bíblia, fruto é um singular. É como um fruto, uma laranja, com 9 gomos. Em outras palavras, quando você tem o fruto, você tem as 9. Você não pode dizer o seguinte, olha, a área da alegria é boa, mas a área da paciência tá rasa. Não funciona assim. Olha, a área da paz está tudo bem, mas a área do domínio próprio, controle próprio, não funciona assim. Quando você tem o fruto, você tem tudo, tudo, tudo. Então você vê isso aí, né? Agora, aprenda também o seguinte, que o fruto não nasce da noite para o dia, não é verdade?
Nosso filho, Renato, né, ele está fazendo já o segundo ano que ele está fazendo isso. Ele melhorou esse ano muito mais que o ano passado. Não sei se ele está ouvindo, mas anyway. Eu estou dizendo um testemunho que está muito bonito. Ele plantou tomates, pé de pepino e tudo mais. Não sei quem vai comer, que não sou eu que vou comer pepino e tomate. Porém, talvez a Cláudia e ele vão comer, né? Mas o que me impressionou foi que ele viu, pai, olha aqui, tá o pepininho lá pequenininho, né? Aí lá os squirrels estavam dando problema, ele botou lá um negócio para espantar os quilos, né? Mas anyway, outro dia ele chegou, estava lá dentro de casa, ele chegou todo orgulhoso. Olha, pai, aqui o primeiro pepino, né? Eu falei, primeiro pepino. Achei aquilo extraordinário. Levou tempo, verdinho, saudável. Então é o seguinte, seja paciente, ele vem. Ele, assim que faz. Então você, não é sua obra, você tem o Espírito, naturalmente você vai estar. Se não houver fruto, se aquele pepino viesse pequenininho, minguado, amarelo, o que fosse, alguma coisa estava errada com a árvore, não é isso? Então, se nós naturalmente não produzimos o fruto, alguma coisa está faltando. Essa palavra não é uma palavra de condenação, é um espelho para dizer, como é que eu sei que eu estou vivendo uma vida cheia do Espírito Santo? Através disso. No futuro próximo, nós vamos falar sobre o poder do Espírito Santo nas obras e também no testificar. Mas hoje eu queria trabalhar no sentido do coração, né? Então, ele faz isso conosco. Agora, quais são os gomos do Espírito que eu queria falar para vocês? Amor. Fiz uma definição pequena, peguei a internet, olhei partes e coloquei. Então, rapidinho, diz assim, o que é amor? Eu entendo que amor é servindo outros. Não para os outros me admirarem, para ficarem felizes, acharem que eu sou o máximo. Não, sirvo os outros porque eles precisam ser servidos. É não ter favoritos. Isso é complicado, gente. Nossa natureza diz o quê? Não, Roberto Carlos, eu só vou gostar de quem gosta de mim, não é isso? Os antigos sabem o que eu quero me falar, né? Não funciona assim. Eu vou amar todo mundo porque Deus ama todas as pessoas. E outra, amor é nunca desistir dos outros. Não desista das pessoas. Não desista das pessoas. Alegria, o que é alegria? É deleite no Senhor. É diferente de felicidade. Felicidade é no momento que você está celebrando. Mas a alegria é uma constante. Por quem Ele é. E não pelo que as bênçãos que Ele nos dá. Alegria que não depende das circunstâncias. Jesus é o exemplo máximo, né? Quando Ele fala, né? Lá diante do Senhor, lá no Getsemane, antes de ir para a cruz, Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Deus disse não, ele seguiu adiante. Essa é a disposição. E lá na frente, ele é capaz de dizer da cruz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Lá na cruz, ele pôde olhar para um criminoso sendo crucificado e falar, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso vem de alguém que tem a sua base no Senhor. Quando ele diz sim, quando ele diz não. Sempre. Paz, prima, coladinha na alegria. O que é paz? É descanso completo. Eu gosto daquele verso, e quando eu fico agitado e perco o sono, preocupado com alguma coisa, eu tenho que me lembrar. Eu estou fazendo isso, estou perdendo o sono, sabe por quê? Porque eu não estou confiando no Senhor. Aí o verso vem, em paz me deito, e termina, e logo pego no sono. Por quê? Porque somente tu me fazes repousar seguro. Vale a pena vocês pegar isso aí, Salmos 4. Então, paz, paciência. Algumas versões falam longanimidade. O que é longanimidade? Uma paciência de que tamanho? Desses tamanhos. Alguns de vocês exigem uma longanimidade para lidar. Graças a Deus, porque é fruto do Espírito. Tá? Não precisa cavar para poder fazer, é só dizer, Espírito Santo, me ajuda a lidar com fulano, com beltrano, com cicrano. Me ajuda, Senhor. Não é verdade isso? Ou será que só eu que tenho necessidade de longanimidade? Você tem também, não tem? Você pode dizer amém para que você tem, eu sei que você tem. O que é bondade? Característica daquele que tem inclinação para o bem é ser benevolente, ser amável e procurar os outros. Isso não quer dizer que a gente né, assim, alguém que tudo concorda com tudo. Não. Bondade é que a gente, mesmo discordando, a gente
é bom. Tá ali a inclinação, é benevolente, ser amável. O que é fidelidade? Constância. Sim, sim, não, não. Lá no Salmo 15 fala assim, é uma oração inteira, vale a pena você ler. Ele fala assim, Senhor, quem morará no teu tabernáculo? Quem habitará no seu santo templo, né? Lógico que Deus não está num lugar. Quem é que pode permanecer na sua presença? Entre as listas de coisas que ele fala assim, é aquele que jura, que dá a sua palavra, mesmo que jure com dano próprio, não muda. É você dizer sim para algo, fazer um compromisso, de repente as circunstâncias mudaram, mas eu prometi e eu não vou voltar atrás. Isso, e mesmo quando tem dano, né? A gente pode, às vezes, perguntar e fazer, mas as situações que vai. O que é mansidão? É ser brando, pacífico, suave, meigo. Você se lembra do apóstolo Pedro, quando Jesus o chamou? O Pedro era manso? Não, pelo contrário, né? Impulsivo, brigão, né? Sempre, né? Pronto, né? Como é que é? Tudo, vamos lá, pegou a espada, cortou a orelha do moço lá quando Jesus foi preso, depois de ter sido avisado, né? Você chega ao finalzinho da vida de Pedro, né? Você vê pelas suas palavras, suas cartas, o tom de voz. O que aconteceu? Fruto do Espírito. Ele agora é uma pessoa manso. Mansidão também, você lembra que quando Deus chamou lá em Gênesis, ele chamou Abraão lá no capítulo 12, né? Ele chamou Abraão. Abraão, deixa sua parentela e vai para uma terra que eu lhe mostrar. Abraão foi fiel a muitas coisas, mas Abraão cresceu aos pouquinhos. Por exemplo, ele falou, deixa a tua parentela e vai. O que ele fez? Ele levou com ele, além do pai, quem mais que ele levou? Não levou o sogro, não. Graças a Deus que o sogro ele não levou. Mas ele levou quem mais? Sobrinho. Esse sobrinho deu trabalho para ele? E muito. E chegou uma hora que um dos trabalhos é que eles não tinham espaço para os dois. Teve que separar. E qual foi, Kleber? Então, a posição do Abraão foi o chamado, né? Ele que foi o que recebeu a ordem de Deus. Ele chegou, olha, não, sobrinho, nós não podemos ficar no mesmo lugar. Então, o que o Abraão falou? Eu sou o maioral aqui, então você se vira. Eu vou ficar desse lado, você escolhe outro. Foi isso que ele fez? O que é que ele fez? Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Isso é mansidão. Ló se ralou, não foi? Porque ele foi parar em Sodoma e Gomorra, você sabe o resto da história. E quem foi lá socorreu, antes mesmo lá com os reis, quem foi? Abraão que foi lá socorrê-lo. O meu ponto é isso, é mansidão. E domínio próprio, o que é isso? Manter a calma, mesmo em situações tensas. Agir com sensatez e paz. Fácil, né? Essa é a lista. Esse é o espelho. Vamos concluir? Louvor, você vem aqui, prepare-se para... Fiquem prestando atenção no que eu vou falar, mas fiquem aqui prontos para cantar Grande é o Senhor, ok? Rapidinho, aqui atrás. Vamos lá, aplicações. Eu quero fazer algumas perguntas a vocês. Levem com vocês essas ponderações. Você notou que o fruto do Espírito... Olha a pergunta. Todos os seus 9 gomos têm a ver com o nosso relacionamento uns com os outros? Vocês notaram isso? Deixa eu repetir a pergunta. Vocês notaram que o fruto do Espírito, todos os seus 9 gomos, têm a ver com o nosso relacionamento uns com os outros? Notaram isso? Ou seja, indo para casa, a maneira como nos relacionamos uns com os outros é o espelho do nosso estar cheio do Espírito Santo. Já ficou claro que muita gente é fácil de amar. Outros são de extrema alta manutenção. É verdade isso? Alguns vêm na vida, começando a vida cristã, tudo cheio de espinho, tudo torto e tudo mais. A nossa mansidão, a nossa paz, ela muda a quantidade, mas ela sempre vai estar presente. Nosso relacionamento uns com os outros. Não quer dizer que eu vou me relacionar com quem está direitinho, me trata bem. Não. Eu vou me relacionar com aqueles que também são filhos de Deus, mesmo que ainda estejam precisando de mais transformação do que eu tenho, eles precisam muito mais. Ficou claro que para você viver essa vida cristã e produzir esse fruto, você não tem que ralar. Tem aquele dizer assim, no pain, no gain, não é isso? Você quer estar em forma, vai para o ginásio e rala muito, não é isso? Na vida cristã não é isso não.
na vida cristã é mais entrega, mais transformação. Entrega é dizer, não dou conta, faz, Senhor. Eu não consigo amar esse indivíduo. Não consigo ter paz com essa situação. Mas eu me rendo a Ti. E que nós, nesse processo, em relação ao Espírito Santo, nós podemos entristecê-lo. Efésios fala isso. Não entristeçais o Espírito de Deus. Ou também nós podemos apagá-lo. Tessalonicenses, não extinguam, não apaguem o Espírito de Deus. Nós podemos impedir que ele haja. É aquela mangueira que você dobra e a água para de sair. Nós podemos fazer isso. Então, deixa fluir. Terceira e penúltima. Ficou claro que esse viver como crente só acontece depois que você crê em seu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessou com a sua boca? Em casa ou aqui? Eu não sei onde você está. Você já tem uma data? Normalmente eu pergunto uma data, não é que data quer dizer nada. Eu sei que a minha foi dezembro 10 de 1970, 4 horas da tarde, na Praça São Pedro, no Rio de Janeiro. Por quê? Às vezes vem dúvida. Realmente entreguei a minha vida a Jesus? Sim. Tem uma testemunha? Foi nesse dia. Satanás vai infernizar a vida de outro, porque eu estou seguro que aconteceu. Você já creu e confessou diante de alguém? Isso que você já fez? Você já confessou com a sua boca? Ah, não, eu creio no meu coração. Preciso de uma testemunha. Você já fez isso? Caso você não tenha feito formalmente, eu imploro você, faça isso hoje, daqui a pouquinho. Como? Deixe o seu lugar e venha aqui à frente. Ninguém vai cobrar nada. E esse fulano está na igreja há 10 anos, nunca confessou Jesus. Eu prefiro que falem bobagem a meu respeito do que eu continuar sem confessar Jesus. E a gente dá a mão e diz, ó, bem-vindo, irmão, bem-vindo, minha irmã. Porque o Senhor vai ouvir a sua oração. Caso você não tenha feito algo que impeça de fazê-lo aqui e agora. Agora vamos lá. Vamos ser honestos, então. Você que já é um crente e tem estado frio, desviado, está aí meio morno, né? Você sabe que morno, Jesus não tolera. Você está pronto a entregar, reentregar, consagrar a sua vida a Jesus? Reconhecer que esse espelho de Gálatas e o fruto do Espírito não bate com a sua vida de hoje? Quer dizer, Senhor, é a minha vida, mas eu quero agora começar essa nova fase. Podemos fazer isso? Fica de pé comigo. Feche os seus olhos, mesmo de pé.